Olá, pessoal, bom dia. Com muita satisfação fazer parte desse trabalho, né? Eu conversava com a professora Maria Lúcia, que eu entrei no Violis há mais de 20 anos, né, como assistente de pesquisa, e hoje estou aqui podendo contribuir novamente aí como pesquisador, né? Eu, junto com a equipe aí, com a Fátima, a Daliana, o próprio Gersinei, a gente quis dar ênfase aí ao que os dados quantitativos conseguem nos mostrar sobre a realidade da socioeducação, com ênfase para a dimensão da escolarização, tá certo? A gente produziu aí 2 grandes relatórios e uma nota metodológica sobre o tema, que eu vou apresentar aqui daqui a pouco, na forma de gráficos, né, que visam ilustrar essa realidade e explicitar alguns indicadores de natureza social e de escolarização que marcam a realidade do sistema socioeducativo. É nesse sentido, pessoal, que a gente vai trazer aqui para vocês, né, a apresentação, ok? Então, a gente chamou essa apresentação, né, da pesquisa quantitativa de marcas da vulnerabilidade social e da escolarização no sistema socioeducativo. Pessoal, importante dizer que na pesquisa quantitativa a gente tem que ter sempre uma preocupação metodológica para dar o quê? Confiabilidade para esse estudo. Nesse sentido que eu informo a vocês que a gente usou 2 bases de dados quantitativos, uma do NAI, né, que é um núcleo aí de atendimento inicial do sistema socioeducativo, e outra da Sejus, que trata das medidas, do cumprimento das medidas. Ou seja, eu tenho um dado que mostra qual é o adolescente que cometeu o ato infracional, né, mas ainda não entrou no sistema socioeducativo. Eu tenho um perfil aqui, e eu tenho um outro perfil, que é do adolescente que entra no sistema para cumprir uma medida em meio aberto, semi-liberdade ou de internação. E a gente vai tentar comparar esses 2 universos, né, dando ênfase aí, pessoal, né, à questão da renda, da escolaridade, da cor ou da raça, né, do ato infracional cometido. E a gente vai tentar trazer alguns cruzamentos para vocês. Agora, muito importante falar que essa equipe teve um esforço de tentar trazer dados válidos, ok? Ou seja, dados que pudessem ser confiáveis no seu devido tratamento. Aqui a gente apresenta uma pequena tabela que mostra a representação percentual das categorias em relação ao universo da pesquisa. Então, temos categorias como gênero, que foram usadas completamente, mas categorias como cor, renda, né, às vezes estavam insuficientes ou tinham poucos dados válidos, mas a gente trabalhou com esse referencial, né, a gente fez uma limpeza na base de dados para chegar aí à organização e à sistematização dessas informações. Mas eu quero dizer para vocês que esses dados são confiáveis, né, e eles mostram um pouco as marcas da vulnerabilidade social e da escolarização no sistema socioeducativo. A gente está trabalhando aqui com 2 tópicos, tá, pessoal? O primeiro é o perfil socioeconômico dos adolescentes. O segundo é a questão da escolarização. Com relação ao perfil socioeconômico, pessoal, é importante destacar aí que a gente vai ver uma maioria de adolescentes, né, classificados aí na sua cor ou raça como negros. Isso vai demonstrar a força dos processos do racismo estrutural, da criminalização da pobreza, né, nessa realidade do sistema socioeducativo, e a gente vai identificar isso com mais nitidez aí também na análise dos dados qualitativos. Em termos de gênero, a gente vê uma dominância aí, né, de jovens do sexo masculino. É importante dizer que essa classificação de gênero foi a classificação usada também aí pela Sejus, tá? A gente pegou o mesmo modelo de classificação deles para ir reproduzir isso aqui e dar um destaque aí para os adolescentes transgêneros que trazem uma demanda de atendimento, né, dentro do sistema socioeducativo também. Olha só, pessoal, em termos de renda, a gente vê a força aí da questão da classe social. Ou seja, aproximadamente 75% dos adolescentes que cumprem a medida socioeducativa estão em famílias cuja renda familiar per capita está entre 1 e 3 salários mínimos. Ou seja, pessoal, novamente a gente vê o processo aí de recorte de classe social, né, de que alguns autores trabalham como criminalização da pobreza. São esses jovens que entram no sistema socioeducativo, tá certo?
Seguindo, pessoal, a gente tem um outro dado que é muito importante para a gente, que diz respeito à situação escolar, né? Olha só, pessoal, dos adolescentes que cometem ato infracional, 59% não estão matriculados, ou estão infrequentes, ou evadiram. Ou seja, 59% dos jovens que cometem um ato infracional não estão estudando, né? Existe alguma coisa que precisa ser lida e feita no âmbito escolar para tentar entender e modificar essa realidade, porque, de fato, a escola não está sendo um espaço de inclusão social, um espaço de acolhimento. A gente já observa que no campo dos adolescentes que estão cumprindo medida, eles acabam entrando no processo de escolarização novamente, até porque isso acaba sendo um requisito, mas mesmo assim a gente ainda tem 22% dos adolescentes cumprindo medida, né, provavelmente aí meio aberto, que não estão matriculados ou estão infrequentes ou evadidos, tá certo? E o perfil de escolaridade, pessoal, o que a gente encontra? A maior parte dos adolescentes que estão cumprindo medida estão cursando um ensino fundamental. Olha só, pessoal, 68% está aí no ensino fundamental. Daqui a pouco a gente vai ver um dado muito importante que diz respeito da defasagem escolar, ou seja, a relação entre a idade e o nível de escolarização. Isso torna mais explícita essa problemática da escolarização. Seguindo aqui na exposição, pessoal, a gente fez uma classificação própria para dizer aí os tipos de ato infracional cometidos pelos adolescentes. A gente classificou em atos infracionais contra a vida, tá certo? Tipo homicídio, latrocínio, né? Sequestro. Os contra o patrimônio, que dizem respeito a roubos, furtos, tá certo? A questão do tráfico de drogas ou do uso de drogas, como um outro bloco, e outros atos infracionais não classificados. A gente observa aqui também a dominância dos atos infracionais que têm a ver atos contra o patrimônio, como roubos e furtos, né? Isso é típico, a gente vai ver na análise dos dados qualitativos, de uma realidade de desigualdade de classe social. E se a gente somar os dados contra o patrimônio e tráfico de drogas, que tem a ver com acesso a bens ou a renda, a gente tem aí uma dominância de mais de 70%, né, de atos infracionais relacionados à busca de bens ou de renda. Certo? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo? Sim. Pode falar. Okay. Tá ótimo, pode ir. Bem, turma, eu queria destacar também a questão do convívio familiar, né? A gente tentou agrupar a classificação feita aí pelo NAI, pela Sejus, mas o que a gente observa é que esses adolescentes que cometeram ato infracional, né, eles vêm de famílias monoparentais, em geral chefiadas por mulheres, né? 48,9% dos que cometeram ato infracional representam aí esse grupo, e 56% dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa moravam com a mãe ou madrasta e irmãos, ou seja, ainda com famílias monoparentais chefiadas por mulheres. Isso traz uma questão de gênero muito forte para a política pública e a gente precisa estar atento para esse dado. Seguindo em frente, pessoal, a gente tem um dado aqui que chama número de entradas, ou seja, quantas vezes esse adolescente cometeu o ato infracional, e a gente observa, né, que a gente vai ter mais ou menos 63% dos adolescentes que entraram mais de uma vez no sistema socioeducativo no período estudado, né? A gente te informa aí que esse período de 2019 2020, ou seja, há uma recorrência, né, no número de entradas, e essa dominância aparece principalmente de 2 a 5 entradas. Isso é muito importante para a gente entender a questão da reincidência, né, pessoal? Olha só, a gente fez aqui também um cruzamento entre renda e situação escolar. E aí a gente vê a força, pessoal, desse dado, porque dos adolescentes que não estão matriculados ou não estão estudando, a sua maioria são adolescentes em situação de pobreza, ou seja, cuja renda familiar é de menos de 3 salários mínimos, né? Se a gente somar os dados de menos de um salário mínimo com entre 1 e 3 salários mínimos, vai dar uma média aí de 90% dos adolescentes com esse perfil de renda familiar que não estão estudando. Então, é esse grupo aí de jovens que estão cursando o ensino fundamental, mas não estão estudando efetivamente,
com renda familiar de até 3 salários mínimos, é esse jovem que sai da escola e acaba indo para o sistema socioeducativo. É esse adolescente que faz parte desse segmento. É nesse sentido que as políticas de educação e as políticas voltadas para a infância e a juventude precisam estar atentos com esse dado. Seguindo em frente, né, a gente fez um outro cruzamento que diz respeito ao número de entradas e a situação escolar, e a gente deu ênfase a um percentual, que é o número de entradas de 2 a 5 vezes, ou seja, aqueles adolescentes que entraram entre 2 e 5 vezes, qual é a situação escolar deles. E a gente vai ver no somatório que a gente tem aí aproximadamente 60%, né, mais de 60% desses adolescentes que não estão matriculados, que estão evadidos e infrequentes, ou seja, dos jovens, dos adolescentes que são reincidentes, que entraram de 2 a 5 vezes, cometeram ato infracional, entraram no NAI de 2 a 5 vezes, eles não estão matriculados ou não estão frequentando a escola ou evadiram da escola. Isso é muito sério, isso é muito forte, esse dado que a gente conseguiu identificar. Seguindo em frente, a gente fez mais um cruzamento, né, relacionando o número de entradas e escolaridade. E aí a gente vai ver aí os jovens que estão cursando o ensino fundamental, né, eles são principalmente cometeram o ato infracional de 2 a 5 vezes, né, pessoal? Esse dado aqui de 41,33%. Isso mostra que é esse o segmento que reincide, é esse o segmento que está em condição de vulnerabilidade social e acaba entrando no sistema socioeducativo, tá certo? Mais um cruzamento que a gente fez que diz respeito à renda e escolaridade, né, com foco nos jovens que estão nos anos finais do ensino fundamental. E a gente vê aí praticamente 96% desses jovens estão em famílias com renda familiar de até 3 salários mínimos. São jovens que estão em famílias em situação de pobreza, pessoal. Em termos de território onde residem esses adolescentes, a gente vai ver aí a predominância de adolescentes que residiam na Ceilândia, em Planaltina, no Paranoá, em Taguatinga, né, em Samambaia, que são cidades ou regiões administrativas do DF mais populosas, mas também que apresentam maiores indicadores de vulnerabilidade social. Por exemplo, Brasília, a gente tem apenas 2% dos adolescentes, mas é uma região também muito populosa. Então, a gente vai ver um corte de classe aí na questão dos adolescentes que entram no sistema socioeducativo, um corte feito pela territorialidade. Olha só, pessoal, a gente fez mais um cruzamento muito importante, que é o cruzamento que a gente chama de defasagem escolar. Ou seja, a gente pegou a idade dos adolescentes, ok? A idade está aqui embaixo, 12, 13, 14, 15, até 20 anos. E a gente pegou a escolaridade dele, aqueles jovens que estão nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, do 1º ao 5º ano. E a gente vai ver uma defasagem enorme, porque os adolescentes que estão nos anos iniciais do ensino fundamental representam aí a maioria ali entre 16 e 18 anos que estão no sistema socioeducativo. Ou seja, jovens que estão atrasados no seu nível de escolarização, ok? Principalmente esses de 16 a 18 anos são os jovens que acabam entrando também no sistema socioeducativo. Isso se repete também nos anos finais aí do ensino fundamental. A gente vai ver uma dominância aí desses jovens aí entre 16 e 18 anos, ok? Cursando o ensino fundamental. Lembrando, seguindo o fluxo normal, a ideia é que esses jovens tivessem aí pelo menos até 14 anos terminando o ensino fundamental, mas a maioria tem entre 16 e 18 anos. Há uma defasagem escolar dos jovens que estão no sistema socioeducativo. Isso é uma questão para as políticas de educação. Bem, pessoal, a gente fez uma síntese do perfil, então, dos adolescentes, tá certo? A gente vai observar que 95% tem renda de até 3 salários mínimos, 90% são negros, 57% são de famílias monoparentais, 94% sexo masculino e 50% cursa aí o ensino fundamental. A gente tem mais alguns dados aqui, só um minutinho. Deixa eu
apresentar para vocês. Bem, pessoal, a gente vai ver com relação aos atos infracionais, como eu disse, que 80% desses jovens aí cometeram atos infracionais ou contra o patrimônio ou relacionados a tráfico de drogas, ou seja, questões que estão relacionadas à busca de renda ou de bens, tá certo? Esse é o perfil do ato infracional. Ou seja, esses jovens não estão cometendo atos contra a vida em geral, eles estão buscando acesso a bens, acesso à renda, né, em termos de condições de vida. E com relação à escolaridade, importante destacar, então, que a gente vai ter 68,4% dos adolescentes nos anos finais do ensino fundamental, 59% não matriculado ou não estudando, e uma defasagem escolar de 81,5%. São de adolescentes que têm idade de 16 a 19 anos e estão no ensino fundamental, né? Com isso, pessoal, a gente resume aí, né, o estado da arte, né, o contexto e as condições de vida desses adolescentes que estão no sistema socioeducativo e cometeram algum ato infracional. É importante a gente ter essa radiografia para a gente aprofundar o conhecimento dessa realidade e, principalmente, para transformar essa realidade, para pensar em políticas públicas que, de fato, enfrente o problema da não escolarização, do ato infracional e do sistema socioeducativo. Eu agradeço a oportunidade, quero dizer que esse trabalho foi feito de forma coletiva, né? A professora Judite Zucchini teve um papel muito importante na organização, na sistematização, no cuidado e no rigor metodológico na organização dessas informações, a Daliana na sistematização, na organização dos dados, assim como a Fátima. Quero agradecer a oportunidade de ser o porta-voz desse time excelente, parabéns pelo trabalho, passo a palavra aí para os próximos colegas. Muito obrigado.